Olá, muito boa noite a você que está nos assistindo. Esse é o Roda Viva Cultural, uma ação do Fórum Popular de Política Cultural Carlos Roberto Mantovani, que convida a todas e todos os candidatos à Prefeitura de Sorocaba a vir conversarem conosco, através das lives, sobre propostas para o setor artístico. Eu sou o Túlio Crepaldi e vou fazer a mediação da live de hoje. Contamos com a presença do candidato à Prefeitura da cidade de Sorocaba, Dr. Leandro, do Partido Democratas. Boa noite e muito obrigado pela presença, candidato. Túlio, muito obrigado. Boa noite a todos, todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu agradeço imensamente aqui o convite. E vamos lá, vamos falar sobre cultura. Uma das coisas que me trouxe aqui, eu sou músico, sou produtor também, sou escritor, tenho músicas gravadas. Eu gostaria muito de falar aqui, para mim, cultura é essencial. Legal, muito obrigado, viu? E como debatedores, temos Fernanda Brito, que é atriz, arte educadora, diretora teatral e mestranda em estudos da condição humana na UFSCar. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Túlio. Obrigada pelo convite e bora debater. Bora debater, legal. Também contamos com a presença do Marcelo Melo, que é músico, compositor, instrumentista, vice-presidente da Associação Cultural do Samba de Sorocaba, presidente da Escola de Samba Mocidade Independente de Sorocaba e membro efetivo da cadeira de manifestações e expressões culturais de rua do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Sorocaba. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Túlio. Boa noite a todos que estão acompanhando nosso debate. Boa noite, doutor Leandro. Seja bem-vindo aí. Agradecemos aí você ter aceitado o convite e estar com a gente nessa noite de hoje. Vamos lá. Legal. E também contamos com outro Marcelo, um xará, Marcelo Nascimento, que é vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura e presidente da Associação Escola e Cultura em Foco. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Túlio. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Leandro. Espero que vamos ter um bom debate. Legal. Bom, nesse primeiro bloco, cada debatedor poderá realizar uma pergunta ao candidato e o mesmo terá 5 minutos para a réplica. O mesmo debatedor terá direito a mais uma pergunta e o candidato terá 3 minutos para a tréplica. Eu vou ficar no cronômetro e vou avisar quando o tempo se esgotar. Assim que a minha imagem aparecer na tela, significa que você, candidato, tem 10 segundos para concluir o seu raciocínio. Tudo bem? Bom, você que está nos assistindo, mande perguntas nos comentários para que no segundo bloco o candidato possa respondê-las. Vamos lá, então, a nossa primeira debatedora, Fernanda, pode tecer a sua pergunta. Fique à vontade. Obrigada. Doutor Leandro, eu gostaria de saber, a gente vem observando no passar dos anos, com as gestões passadas aqui, que a gente tem uma certa dificuldade de ter políticas públicas de ação que permaneçam, como é o caso da Limp, por exemplo, que é um exemplo de política que, mesmo permanecendo por muitos anos, ela está sempre ameaçada, ela acaba tendo cortes, acaba dificultando o acesso dos artistas. Então, são maneiras, são estratégias que a gente percebe de uma tentativa de desmantelar políticas continuadas. A gente, em 2016, teve uma conferência municipal de cultura e a gente votou um plano municipal de cultura com ações a curto, médio e longo prazo. E esse plano ele jamais foi cumprido. Ele acabou sendo engavetado pela gestão atual. E a minha pergunta é justamente essa, é saber quais são os planos do senhor com relação a políticas públicas, em especial ao Plano Municipal de Cultura, se o senhor se compromete a cumprir o Plano Municipal de Cultura e outras políticas que possam beneficiar os artistas. Fernanda, é um prazer estar aqui primeiro. Professora, vou te chamar de professora. É fantástico a sua pergunta, e para mim, assim, cultura é o que fez a minha vida. Então, assim, eu sou músico desde pequenininho, fui estudar produção musical, fui estudar até em outros lugares, conversei com várias pessoas, para vocês terem uma ideia, fazer um curso de canto com a Cristina Aguilera, eu tenho um curso de canto com ela, eu quase fui lá para a Abbey Road, na Inglaterra, para fazer um curso de áudio, e eu sei o quanto Sorocaba despreza a cultura. E para mim, cultura não é só música, não é só teatro, não é artes cênicas apenas. Cultura, para mim, é tudo. A cultura, ela é ligada à educação, a cultura, para mim, é ligada à saúde, e nós vamos, com certeza, virar esse jogo de Sorocaba, trazer a cultura
para uma cidade que é muito cultural, uma cidade que saíram vários artistas aqui, atores famosos, produtores, pessoas relacionadas a artes cênicas aqui, com nomes nacionais. Temos muitos músicos aqui, as escolas de samba daqui estão tudo largada. Nós vamos trabalhar muito na cultura e fazer esse link, até utilizando o link, fazer um link entre cultura, entre educação e entre saúde. Para mim, isso não tem como, não dá para a gente deixar aberto, fazer só a educação e não ter a cultura do lado. A gente sabe, eu desde pequeno estudo música, eu sei o quanto isso fez bem para mim, o quanto isso me tirou da rua, o quanto isso fez eu ter um crescimento e para mim virou a minha profissão. E muitas das pessoas não sabem o quanto a cultura, por exemplo, se a gente olha o Brasil e olha os Estados Unidos, dá até vergonha. Lá tem tantas escolas de artes cênicas, tem tantas escolas de música. Se a gente vai comprar, para quem gosta de música, vai comprar uma videoaula para tocar, sei lá, qualquer instrumento, para tocar banjo. Você vê nos Estados Unidos tem 40, 50 tipos. No Brasil tem uma pessoa só que faz. Isso é falta de incentivo à cultura. A cultura, para muitas pessoas, é o ganha-pão e pode ser o ganha-pão para o futuro e pode se despontar. A cultura é igual um futebol. Tem muitas pessoas que não têm acesso a nada e às vezes consegue um curso ou de teatro, um curso de música e acaba se tornando uma referência nacional. E o povo brasileiro tem muito de base isso. A gente vê as pessoas, elas têm um dom natural aqui no Brasil. E a gente precisa incentivar. Eu vou incentivar em Sorocaba, diferentemente dos outros políticos que estão aí, que fazem a gestão do nosso município, que não conhece cultura, que não sabe o quanto cultura está envolvido com educação, com saúde, e a gente vai, com certeza, fazer um plano de melhorias, vamos buscar Lei Rouanet Federal, vamos buscar dinheiro, vamos criar projetos de verdade aqui em Sorocaba e fomentar a cultura aqui. A cultura não é só aquilo que eu ponho do município, eu posso muito bem buscar fundos, buscar com impostos e fazer as grandes empresas de Sorocaba patrocinar muito da nossa cultura e mover. Na verdade, a gente precisa fazer projetos e ir para cima. Tem que ter vontade para fazer. A cultura, se a gente tiver vontade para ir buscar o dinheiro vem. Porque a cultura, quando ela é bem feita, ela vira sinônimo de publicidade. Dá para a gente vender a nossa cultura. E nós vamos fazer isso, e não apenas lá no shopping Iguatemi, no Esplanada, que de vez em quando vem algo cultural lá. A gente tem que levar a cultura e levar a cultura para os bairros, para a periferia. A gente sabe que muitas escolas, tem muitos teatros abandonados na periferia de Sorocaba. A gente sabe que estão, às vezes, conectados a escolas. Por exemplo, lá no Éden tem um que é enorme, tem um que é muito lindo, só que fica abandonado. Por quê? Porque a gente não tem incentivo, porque as pessoas que estão aí, elas olham a cultura como algo à parte. Eles pensam, educação, saúde e a cultura não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário. A gente sabe que é a cultura que tira, às vezes, a criança lá da rua. A gente sabe que quem estuda música vai muito bem em matemática, tem tudo a ver isso. Então, pode ficar tranquila. Aqui vocês vão ter uma pessoa que vai investir muito em cultura, porque cultura me deu a oportunidade de fazer minha faculdade de medicina. Foi ela que me pagou minha faculdade de medicina. Fernanda, tem alguma consideração a mais? Tem sim. Eu entendo, doutor, acho importante essa valorização que o senhor dá à cultura. Entendo que o senhor também vem da música e também tem contato. E eu acho que é muito importante lembrar do que o senhor falou. Cultura é ganha-pão. Então, por exemplo, eu sou atriz, para além de arte educadora, para além de outras coisas, eu sou atriz. Eu vivo da cultura. E como eu, muitos artistas, muitos músicos, artistas plásticos, bailarinos e etc., que estão aqui na cidade, que precisam de uma garantia.
Por isso eu volto a insistir, doutor. Gostaria de saber com relação ao Plano Municipal de Cultura. Ele é um plano que ele foi votado em 2016, ele tem essas metas e ele caduca em 2026. Então, caso o senhor seja eleito, esse plano de cultura ainda vale. E eu gostaria muito de saber, na verdade, até de incentivá-lo a olhar para esse plano de cultura, porque ele foi feito pelos artistas, ele foi votado pelos artistas. A voz dos artistas, não de todos, obviamente, mas quem pôde estar lá na conferência, está contida nesse plano. E ele abrange diversas coisas, diversas áreas da cultura e diversas iniciativas justamente de políticas públicas continuadas, que não vão se extinguir no fim de um mandato. Então, eu gostaria de saber realmente sobre essa intenção da avaliação desse plano do Plano Municipal de Cultura e de como fazê-lo, assim, de como torná-lo possível. Então, nós vamos sim, com certeza, olhar, nós vamos conversar com o pessoal que é da cultura, nós estamos em chapa única, isso é importante vocês entenderem, porque às vezes a gente fala assim, o que tem a ver a chapa única com a cultura? Tem tudo a ver. Como a gente está sozinho, os nossos secretários serão cada um da sua área correta. Então, por exemplo, eu não vou colocar um político para ser o nosso secretário de cultura. Eu vou colocar alguém que faça cultura, que tem um nome, às vezes um nome nacional, que olhe para a cultura e fale assim, doutor, vem cá, a gente precisa liberar isso, precisa fazer isso, precisa atrás de dinheiro, não tem como você liberar R$1.000 de investimento para a cultura. Você não pode brincar com a cultura. Eu já tenho esse conhecimento e sei o quanto a cultura é necessária. Então, nós vamos trazer esse secretário da parte técnica, uma pessoa não política, uma pessoa que conheça dos problemas, e nós vamos pedir para realizar. Vai fazer parte, sim. A gente vê a Link toda vez ali, a gente acha, sei lá, vai acabar a Link. Tinha R$810 mil há pouco tempo atrás para abrir os projetos. Agora parece que não tem mais dinheiro. Não, nós precisamos sim ter o fundo municipal liberado, verba para ter isso, e mais do que isso, porque R$810 mil é muito pouco com a cultura de uma cidade. A gente precisa ir buscar recurso e precisa ter uma pessoa que está ali no meio, que consiga auxiliar a fazer os projetos para conseguir também dinheiro federal e para conseguir dinheiro dentro das empresas. E isso fomentar não só no centro, não só num lugar, em toda a periferia. A cultura, ela tem que existir. Aliás, eu falo até, sempre falo da frase de um cara chamado Lobão. O cara fala assim, quando a gente olha para um país e o país não tem rock, não tem música, é porque o país acabou a cultura. E o Brasil hoje, infelizmente, parece que a cultura está exterminada. A gente precisa olhar para a cultura e, com certeza, nós vamos sim olhar com um olhar atento, com uma pessoa técnica, e nós vamos incentivar a cultura sim. Nós vamos destinar dinheiro, verba para aquilo que for necessário. Muito obrigado pela resposta, candidato. Muito obrigado pela pergunta, Fernanda. Agora seguiremos para o próximo debatedor, que é Marcelo Nascimento. Marcelo Nascimento, por favor, pode colocar sua pergunta. Boa noite, doutor Leandro. Minha pergunta queria saber o seu perfil enquanto consumidor de cultura. Eu queria saber qual o último livro bom que o senhor leu, qual o último filme bom que o senhor viu e qual a última peça de teatro boa que o senhor assistiu. Se o senhor pode falar um pouquinho de cada um desses itens. Olha, peça de teatro, o último que eu vi foi, eu acho que, Monólogo da Vagina. Faz muito tempo. Foi lá em São Paulo, eu tive que ir lá para assistir. Livro, eu já assisti vários. Os últimos que eu li foi O Físico, que é da minha área, da área médica. É um belo livro que mostra uma epopeia. É uma epopeia, né? Que mostra sobre a história de um médico, um cara que estava lá em cima, lá do norte da Europa, e vai buscar fazer medicina lá no Oriente Médio. E aí mostra várias coisas, né? O que eu gosto de música, o que eu escuto dentro da minha casa é jazz. E o que eu toco é blues e rock. Também tive roda de samba, toco um pouco de cavaquinho, toco todos os instrumentos percussivos, gosto bastante.
E cinema, aí eu já gosto de tudo. Cinema eu gosto de tudo. Até minisséries, né? Até Narcos, eu gosto bastante, que mostra essa coisa nossa latina dos problemas políticos misturado com drogas, com cartéis, com, né? Eu ia assistir, sei lá. Aí filmes eu assisto, graças a Deus, 2, 3 filmes por semana. Tem muitos que eu gosto bastante. Eu pedi um específico, se fosse possível. O candidato ainda tem 3 minutos e meio para responder, tá bom, candidato? Um filme? Sim. Eu não lembro o nome do filme, mas é daquele ator que fala Ligo. É o vendedor de... Eu não lembro. Prisioneiro da Sala 7? Prisioneiro da Sala 7? Prisioneiro da Sala 7, eu acho que é. É um dos filmes que eu assisti ultimamente que mais me impactou. Que era de um deficiente mental, que acaba sendo preso. Ainda tem 3 minutos. Marcelo, quer utilizar esses 3 minutos para mais uma pergunta rápida? Antes da sua segunda pergunta? Então, o último filme, a última peça de teatro foi o Monólogo da Vagina. Foi. O filme, eu não entendi qual é. Desculpe. Eu acho que é Prisioneiro da Sala 7, da Cela 7, não é? Esse o senhor considera um bom filme? Eu gostei bastante. E o livro foi? Oi? Livro ou físico? Mark Nohan. Marcelo, ainda tem 2 minutos. Quer utilizar esse tempo? Vou pedir para ser um pouquinho mais ágil, porque o tempo está esgotando. Milagre da Cela 7 é o nome do filme. Assista, que é muito bom. Pode fazer a sua segunda pergunta, Marcelo. Pode. Está com você a palavra. A segunda pergunta dentro da primeira rodada, é isso? Isso. Aquele tempo já acabou esgotando. A gente agora está na segunda pergunta. Da segunda rodada. Então teria que ser a FEFA primeiro. Não. É da sua rodada ainda. É a sua segunda pergunta. Tá, Esgotou então, aqueles primeiros 5 minutos e agora ele vai ter 3 minutos para responder a sua segunda pergunta. Eu estou na réplica, ok, entendi. Tá bom? Doutor Leandro, e o que o senhor tem acompanhado de cultura na cidade, especificamente, o senhor acompanhado o teatro, os escritores daqui, o cinema que é feito na cidade, que o senhor pode citar para a gente, especificamente? Então, eu posso citar que, infelizmente, está quase tudo fechado. A Fundec, a minha esposa, foi fazer um curso de teatro lá, fez por um tempo. Eu fazia parte, eu vi a educação musical das crianças de lá. Eu sou vice-presidente, eu fui vice-presidente no Natal Sem Fome. A gente trouxe muitas coisas para crianças aqui. Acabei dando aula até de instrumentação, acabei dando aula de gravação, de áudio. Eu tenho um estúdio em casa. E assim, a gente, infelizmente, é isso que eu falo. Em Sorocaba, a gente não tem grandes teatros, grandes peças, grandes trabalhos aqui. Por que não tem? Porque não tem incentivo aqui. A gente teve, por um tempo, aí o Grande Otelo, a gente teve pessoas aqui, o Mantovani, que já, infelizmente, já se foi. Paulo Pérez saiu daqui. Muitas pessoas aqui famosas que trabalharam aqui. E o que a gente precisa fazer é fomentar de novo isso. Eu tenho no meu plano de governo NACDEM, que vai ser o núcleo de artes cênicas, dança e música para Sorocaba e levar isso para a periferia. A gente precisa criar cultura aqui em Sorocaba, a gente precisa criar conteúdo em Sorocaba, precisa pegar as pessoas como vocês que estão aí, que conhecem de cultura, para fazer cultura aqui com incentivo. A gente pode fazer muitos curtas aqui, a gente pode fazer muito trabalho grande em Sorocaba e ter visibilidade, às vezes, nacional ou internacional. O que a gente vai fazer é trazer a cultura de volta para Sorocaba, a gente vai trazer de novo o investimento. O que a gente vê nos últimos 8 anos ou mais é nenhum investimento. Então, assim, a gente sabe que os artistas aqui, eles fazem a maioria das coisas sozinho, fazem por vontade, muitas das vezes procura ajuda com uma ou outra empresa para poder fomentar a cultura. E nós não. Nós estaremos aqui porque a cultura faz parte da minha vida. Eu sou músico desde os meus 11 anos de idade, toquei com os Mamonas Assassinas, toquei com Raça Negra, toquei com o Jean Giovanni,
eu conheço a cultura de próximo, eu sou amigo do pessoal da cultura, eu tenho muitas bandas que eu sou amigo, vou tocar no palco com eles, e o que a gente precisa fazer? Não só na música, mas nas artes cênicas aqui de Sorocaba, que hoje, infelizmente, ela está largada. Bom, tem mais uma sobrinha de 30 segundos, eu vou deixar mais para frente, porque não dá nem para fazer uma pergunta, nem para utilizar de nenhuma maneira. Agradeço a sua pergunta, Marcelo Nascimento, e agora a gente vai para o próximo debatedor, que é Marcelo Melo. Marcelo, por favor, pode colocar. Boa noite, doutor Leandro, mais uma vez. Boa noite. Imenso recebê-lo aqui, né, no nosso debate. Garanto que eu não vou deixar o senhor na saia justa, hein? Como o senhor fez com a prefeita Jaqueline lá no debate, hein? Mas, naturalmente, né, a gente precisa saber o que o senhor realmente, o doutor conhece e pensa a respeito de cultura. E esse é o nosso objetivo hoje. Porque a cultura, de uma maneira geral, e o doutor sabe disso, né? Principalmente em esfera federal, está sendo sucateada, a verdade é essa. E como o doutor mesmo disse, né, o papel aceita tudo. Eu assisti a live que o doutor fez sobre cultura, o papel aceita tudo. Agora todo mundo fala que vai fazer tudo. E particularmente eu acredito que o maior compromisso, né, e a palavra afiançada, como eu dizia antigamente, né, no fio do bigode. Essa que é a verdade. Então eu vou começar com com um tema bem confortável para o doutor, pois vamos falar um pouco da pegadinha que o senhor fez lá do CSLL, né? Boa. Eu confesso que eu já tinha ouvido falar, mas também não conhecia a fundo o imposto, né? E buscando informação, depois que o doutor comentou, eu gostaria de fazer, achei alguns agravantes, e que eu acho que vale a pena considerar. A maioria das empresas, né, hoje, tributam pelo lucro presumido, e não pelo lucro real. Primeira situação agravante. E o segundo, que os projetos culturais contemplados por esse imposto precisam obrigatoriamente serem aprovados pela MINC, que nem existe mais, que é o Ministério da Cultura, que foi extinto, né? E pela Ancine, que está alocada hoje ao Ministério do Turismo. E mesmo sendo eu um árduo defensor desse setor, a gente tem que entender que hoje está totalmente submissa a doutrinas fascistas, doutrinas religiosas, fazendo com que poucos projetos populares independentes sejam aprovados. Sabedores dessa dificuldade, o caminho mais curto, querendo ou não, para se começar a investir na cultura da cidade, seria através do próprio orçamento da arrecadação da cidade, a qual o doutor, inclusive, criticou, né, o 0,3% destinado à Secretaria de Cultura. Pergunto, se eleito, qual será a porcentagem do orçamento anual da cidade que o doutor destinará à cultura? Então, em relação à porcentagem, eu não tenho como te falar isso. Sabe por que eu não tenho como te falar? Porque não existe transparência aqui na Prefeitura de Sorocaba. Nunca existiu. Você já deu uma olhadinha lá no portal de transparência? Você já viu os valores que são lá colocados? Aqueles valores que estão lá, eu não sei para onde vai. E ninguém sabe. Porque a gestão que é feita em Sorocaba há muito tempo, ela não é uma gestão de verdade. Ela não é mostrada para a população onde se emprega ou não o dinheiro. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é chegar e resolver a casa. É chegar lá e falar assim, olha, é o seguinte, eu sou gestor de verdade, eu trabalho em empresa há mais de 20 anos, eu também sou médico, a primeira coisa que tem que pegar é firme e falar assim, deixa eu ver para onde escorre o dinheiro. E tem que ter, primeira coisa, ser honesto, ser verdadeiro, eu sou chapa única, isso para mim é importantíssimo, porque eu vou colocar uma pessoa lá que realmente vai conhecer de cultura. Meu secretário de cultura não vai ser político, vai ser alguém que saiba de cultura, alguém que transpira a cultura, como a gente gosta, a gente que é da área da cultura. Eu também sou músico. Você trabalha com escolas de samba. Pô, eu toco cavaquinho, eu toco banjo, já puxei roda de samba, toco todos os instrumentos percussivos, já puxei bateria, fui da bateria da Faculdade de Medicina, que é uma das baterias grandes aqui que a gente tem em Sorocaba. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é não deixar o dinheiro escorrer e saber que cultura faz parte de tudo. Cultura faz parte da sua educação, faz parte da saúde do idoso. A gente sabe disso.
Desde criança, quando você está lá meio nervoso, não sei o que lá, você põe um som e vai para o quarto sozinho lá no canto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é saber para onde está indo o dinheiro. Não com essa transparência que tem aí, porque essa transparência não me representa. Essa transparência é de mentira. Isso não tem transparência. Quando eu fui estudar o orçamento de Sorocaba, eu sou um exímio estudante. Eu fiz faculdade de farmácia, eu fiz medicina, eu tenho 2 pós-graduação, eu fiz 1 ano de economia, eu fiz gestão empresarial. Eu adoro estudar. Só que quando a gente pega os dados lá para estudar, e eu pego na mão aqui, não tem transparência nenhuma. Então, como eu vou te prometer 8%, 1%, 2%, 10%, 100%, se eu não sei nem quanto eu tenho de verdade, porque não é transparente. Porque quem faz aquilo ali é político. Ali eles enrolam a população. Eu não vou enrolar a população. Eu vou pegar lá, vou fazer exatamente o orçamento, mas você pode ter certeza, 0,3%, isso é palhaçada. Isso não é sério, levar isso para a cultura. A gente sabe que as crianças ficam na rua após a escola e não tem o que fazer. Eu, quando saí da minha escola, com 10, 11 anos, eu ia estudar lá piano. E isso me trouxe uma profissão, isso fez eu, Leandro, e fez eu ter o meu dinheiro para pagar a minha faculdade de medicina. Então, para mim, cultura é a minha história de vida. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer sério isso, é acabar a palhaçada que existe aí, é fazer sério, é fazer uma administração correta, é chegar com todos os técnicos sérios, sem político, dentro das secretarias, fazer um orçamento preciso, fazer um levantamento correto e ver de todo o dinheiro que escorrega o quanto a gente vai levar para a cultura. A cultura não será abandonada. Isso eu garanto para vocês. E a cultura, para mim, não é só música, nós somos músicos. Não é só música. A cultura é artes cênicas, é a dança, é a música. Tinha os tropeiros de Sorocaba. Cara, o que saiu de Sorocaba aqui, o que tem de gente de Sorocaba que fez isso internacionalmente, nacionalmente, muitas coisas até fora do Brasil, a gente precisa trazer de volta a cultura. Então, um número eu não posso te dar. Por quê? Porque eu não tenho um estudo preciso. Porque ninguém tem. Se você perguntar agora a prefeita de hoje, fala isso para ela. Fala assim, olha, dos 700 milhões de reais que vai para a saúde, quantas gases você compra por mês? Se ela tiver essa resposta exata, aí a gente pode ter uma ideia de gestão. É que não tem. As coisas escorrem, compram mais para um lado, pagam menos para o outro. É assim que funciona. Nós vamos fazer direito. E pode ter certeza, o que for necessário para a gente fomentar a cultura de Sorocaba, eu estarei aqui. Isso é fio do bigode, isso é meu pai, meu avô, a minha história de vida. Eu não tenho por que mentir, eu não tenho nem eu não tenho problema em relação a isso. Eu sou médico, sou gestor, eu ganho muito mais lá fora. Eu não estou aqui por dinheiro. Eu estou aqui para trazer de verdade uma mudança na nossa cidade. Agradeço a resposta, candidato. Marcelo, pode fazer a sua consideração. Doutor Leandro, na realidade, assim, assistindo a sua live, eu pincelei 3 frases que o doutor disse, eu vou fazer algumas considerações e depois o senhor pode dissertar sobre elas, tá? A primeira, o senhor disse assim, olha, vamos juntar educação e cultura. É uma frase forte, porém, assim, vale a pena considerar que durante 30 anos, Paulo Freire dissertou sobre esse tema, né? Que a educação e a cultura devem fazer parte do cotidiano das pessoas, sendo principalmente, inclusive, a cultura um instrumento de libertação. Agora, eu fiquei preocupado, porque imagine, se fizeram o que fizeram com o Paulo Freire, o senhor afirmando isso, imagine o que vão fazer com o doutor, né? Primeira pincelada. A segunda, o senhor falou exatamente assim, ó, precisamos fazer trazer a cultura de volta. Seria um sonho levar e ouvir uma orquestra sinfônica no bairro Vitória Régia ou outros bairros periféricos. Praticamente todos os candidatos estão se baseando no fato, talvez, de que a periferia anseie por apresentações de orquestra sinfônica. E talvez seja assim um engano sem consultar as bases. Se faz importante mencionar que a cultura nunca deixou de existir na periferia, né? Ela sempre existiu, como o doutor acabou de falar agora há pouquinho, inclusive. A questão é que, infelizmente, né, o rap, as batalhas de rima, as vertentes do hip hop, enfim, todas as expressões e manifestações de rua não considerem cultura. A terceira pincelada que eu dei
agora vai bem para a minha área, o senhor disse o seguinte, samba, o pessoal do samba está sozinho, está abandonado. As escolas de samba, nós vamos juntar a vocês. Tendo em vista que em 2020 nós não tivemos o desfile das escolas de samba, e é engraçado que a prefeitura, ao anunciar esse fato, muitas pessoas da sociedade civil, a maioria delas extremistas religiosos, evangélicos, católicos, ultraconservadores, se manifestaram através das redes sociais, parabenizando o poder público pela decisão. E, por fim, expressavam que essa prática cultural devia acabar. Tenho que ser justo e dizer que o doutor deixou bem claro na live um posicionamento positivo com relação ao carnaval, com relação às escolas de samba, sendo considerada ainda a maior cultura popular. Sendo assim, a minha pergunta é, hoje, o doutor sendo candidato a prefeito e tendo que conquistar o eleitorado e os votos de toda uma cidade, o doutor sendo favorável ao carnaval, como pretende administrar esta situação com os extremistas religiosos? Então, eu vou ser muito claro e muito sincero e muito tranquilo em relação a isso. Eu não tenho que nada. Eu parto desse princípio, eu não tenho que nada. Eu estou aqui trazendo a minha verdade, as minhas ideias e a minha história de vida. Eu tenho que ser correto, eu tenho que ser justo e eu tenho que ser honesto. O resto, eu não tenho que nada. Eu tenho que trazer um secretariado sério para fazer o que precisa ser feito por Sorocaba e que nenhum político faz há muito tempo. Isso eu tenho. Agora, assim, quem gosta de carnaval, vá para o carnaval. Quem não gosta, fica em casa. O que a gente tem que entender é isso. O gosto é pessoal de cada um. Eu morava numa periferia quando era criança e eu gostava muito de jazz, como gosto até hoje. Eu gostava muito de música clássica, como gosto de hoje. E eu não posso achar que só porque o cara mora na periferia, ele não tem um gosto para música. Cada um tem o seu. Claro, a gente tem o rap, tem o hip hop, tem um monte de coisa que eu também gosto. Eu sou músico, eu sou eclético. Eu gosto de Pink Floyd até Beethoven. Mas assim, a gente precisa levar a cultura para todos. Não é para um grupo. Não é para quem gosta do clássico. Não é para quem gosta do samba. Não é para quem gosta do carnaval. A gente tem que levar para todo mundo. E todo mundo tem que estar feliz, tendo a sua cultura, tendo acesso à cultura. Eu estou aqui para dar acesso à cultura. E aí, a briga da sociedade inteira em relação ao carnaval é o dinheiro público que eles acham que escorre. Mas a gente tem que entender que a gente pode fazer isso com uma parceria público-privada, a gente pode fazer isso com uma lei Rouanet que é federal, a gente pode fazer isso com um monte de incentivo que não saia do dinheiro de quem paga imposto. Aquela pessoa que fica brava, fala assim, o carnaval está saindo do meu bolso. A gente tem que deixar claro que não precisa sair do bolso do contribuinte que não gosta do carnaval, mas que a cultura ela deve existir. As pessoas vivem um ano inteiro por carnaval. Tem muitas pessoas que a vida dela é o carnaval, é o lugar que ela leva a comida para o prato. Então, a gente precisa fomentar todas as culturas, não só uma. E quando eu falei lá da Europa, ter música clássica na praça, isso é fantástico, porque muitas pessoas não conhecem outros tipos de cultura. A gente precisa levar acesso. Tem que levar a criança para escutar o hip hop, claro, para escutar o funk, não tem problema. Mas a pessoa precisa conhecer que existe um cara, Mozart, Beethoven, existem essas pessoas lá atrás que trouxeram muita cultura e o cara escuta a primeira vez. E às vezes ele escuta e fala assim, nossa, não é que isso é muito bonito? E aí às vezes vai lá para Tatuí e vira um maestro fantástico e muda a nossa história. É isso que a gente precisa fazer. Em relação ao Paulo Freire, a minha faculdade foi baseada em Paulo Freire, porque minha faculdade é PBL. Então, eu conheço muito bem as ideias. A gente tem que realmente unir cultura com educação. Assim, a gente faz uma cidade melhor. Isso pode ter certeza. Agradeço a resposta, candidato. Agradeço também a pergunta, Marcelo. Agora, a gente finalizou esse ciclo e vamos para a pergunta dos internautas. Tato Ribeiro colocou aqui, candidato, você acha que Sorocaba pode ser um polo de desenvolvimento cultural a ponto de investir em estrutura educacional e profissionalizante nessa área? Não seria para ontem uma ação que valorize tanto o perfil de profissional da área tecnológica quanto humana nas artes? Exemplo, teatros, estúdios, cursos intensivos com representantes, oferta de locação
e maquinário para produções de cinema? Pergunta do Tato Ribeiro. Tato. 5 minutos, tá, candidato? Você tem 5 minutos para responder. Perfeito. Tato, agradeço imensamente a sua questão. É uma questão 100% pertinente. Aliás, eu vou falar a verdade. Ó, eu tenho uma dor de cotovelo de não ter Tatuí aqui, o Conservatório de Tatuí aqui, porque eu já tentei fazer várias vezes o curso lá de audiovisual, o curso de estúdio lá, o curso de produção musical, e infelizmente a gente não tem em Sorocaba. Nós precisamos trazer em Sorocaba cursos, tanto de artes cênicas, tanto de música, de dança. Nós precisamos incentivar profissionais dessa área. E vou falar mais, viu, Tato? Não é só em Sorocaba. Quando eu fui procurar produção artística, produção musical, eu tenho estúdio, eu sou produtor, eu faço música, eu gravo, eu faço toda a edição do áudio. Não tem. Tem algumas escolas lá em São Paulo e olhe lá, e ainda olhe lá. A maioria das boas escolas, se a gente pensar em universidade, sabe onde tem uma universidade boa disso? Em Berkeley, nos Estados Unidos. Nós somos uma cidade grande, com mais de 700 mil habitantes, pode ter certeza, o IBGE falou um pouquinho menos, mas temos mais de 700 mil habitantes. Nós precisamos, sim, trazer aqui escolas de artes cênicas, escolas de dança, de música, nós precisamos produção musical, escolas de cinema, artes plásticas, artesanato, tudo isso é necessário aqui em Sorocaba com escolas. A gente precisa trazer isso e isso é profissionalizante, sim. Quando a gente fala profissionalizante, a gente pensa lá, o menino tem 15 anos de idade, ele está pensando o que ele vai fazer para trabalhar e não tem nenhum tipo de acesso a nada. A gente tem até um projeto, queria entrar rapidamente, sobre o Tarifa Zero. O Tarifa Zero que a gente vai fazer, que é o ônibus de graça, desde a periferia até o centro, em todos os lugares, a gente pode dar o ônibus de graça e esses cursos profissionalizantes na área da cultura. Imagina o cara vem aqui e aprende a mexer numa mesa de som. Esse cara pode ir fazer um som em qualquer bar em Sorocaba, pode regular uma banda e ele ganha o dinheirinho dele. E mais, ele consome cultura e ele começa a entrar no mundo da cultura. O mundo da cultura dá, sim, muito dinheiro. Tem muitas pessoas que crescem como jogadores de futebol. Tem pessoas aí, quando a gente pensa na cultura, a gente vai olhar lá nos Estados Unidos. Olha a quantidade de ator que tem lá. Olha a quantidade de músico que tem lá famoso. O que a gente tem aqui no Brasil? Isso é falta de investimento e é falta de sentar, arregaçar a manga e falar assim, olha, vamos ter um olhar sério para a cultura. Você pode ter certeza que nós teremos aqui, sim. Eu tinha até uma vontade de trazer para cá, para Sorocaba, um pouco do Conservatório de Tatuí. Como eu gostaria de ter aqui na Fundec, a Fundec nossa que está parada, trazer pessoas para cá para dar cursos aqui. Imagina a fotografia, a gente pensa em todas as pessoas, modelos, pessoal que faz propaganda e marketing. Muita gente pode ganhar dinheiro. A gente tem pessoas maravilhosas aqui em Sorocaba, lindas, que às vezes não tem emprego e pode trabalhar dentro da propaganda, pode fazer um curso de artes cênicas e ir trabalhar com propaganda. Nós não fazemos isso em Sorocaba e o pior, muitas pessoas aqui de Sorocaba vão contratar empresas lá de São Paulo, fica dando dinheiro para fora. Vamos trazer para Sorocaba coisa séria. Vamos arregaçar a manga, vamos trazer secretários sérios que estão dentro da cultura, que inspira a cultura, que transpira a cultura e que faça a nossa cidade, sim, dar emprego para todas essas pessoas que podem ter na cultura o seu meio de vida e muito mais feliz. Porque eu falo, observe todos os músicos sertanejos, essas pessoas que fazem sucesso. Vocês acham que eles são... É difícil? A vida dessas pessoas é um prazer cantar, é um prazer tocar, é um prazer representar. Eu fui contra-regas do teatro lá na PUC de Sorocaba. Cara, eu ficava lá só fazendo fundo. E para mim aquilo era um dia fantástico. Porque eu levava uma cultura, eu levava um sorriso, eu levava o amor, eu levava a tristeza. As pessoas se emocionavam com aquilo. E isso para mim é muito importante. Pode ter certeza. Você vai ter aqui um gestor com olhar para a cultura.
Muito obrigado pela resposta, candidato. A gente tem aqui mais uma pergunta. O senhor vai ter 3 minutos agora para essa resposta, tá bom? A pergunta é do Eduardo Santos. Eu gostaria de saber se existe projeto para o Grande Otelo que está largado. Então, não precisa falar nada, né? É uma das praças mais bonitas nossa de Sorocaba. É um lugar que, infelizmente, está com morador de rua. Foi um local de grandes pessoas, saíram grandes nomes, Mantovani, infelizmente falecido, Paulo Betti, muitas pessoas passaram por lá e fizeram daquilo um nome que tem, não é qualquer nome, é o Grande Otelo, né? Nosso GO aqui, conhecido aqui para vocês dentro da cultura. O que a gente precisa fazer, às vezes, é reformar aquilo, trazer ali um palco de novos trabalhos lá dentro. Trazer ali um palácio da cultura. Imagina ter um palácio da cultura. E eu sei que existe um processo com acessibilidade, existe um processo, é um projeto maravilhoso para fazer. O que falta é investimento. Nós podemos muito bem buscar investimento. Nós estamos em Sorocaba. A gente não está em, sei lá, Capela do Alto. Não falando mal de Capela, conheço muitas pessoas lá, mas não é uma cidade pequena. Nós estamos numa cidade que tem quase 33, 35 bilhões de dinheiro que roda na cidade por ano. O PIB de Sorocaba é gigante, é enorme. E a gente tem, além disso, um orçamento muito grande. A gente precisa fazer lá um palácio da cultura, trazer um pouco, deixar um espacinho lá para colocar um museu, para mostrar as pessoas que saíram daqui, para trazer de verdade a nossa história, mostrar quem a gente já foi e olhar para onde a gente pode chegar. Então, é muito trabalho, vamos trabalhar com essas... vamos rememorar o Grande Otelo, vamos refazer isso, vamos trazer isso como um marco zero ali, e um marco zero da nossa cultura com o Palácio da Cultura, que é tão sonhado por tantas pessoas que trabalham na cultura em Sorocaba. Legal, agradeço a resposta, candidato. A gente não tem mais nenhuma pergunta, então agora, como a gente tem mais uns 18 minutos, o que a gente vai fazer é, enquanto mediador, posso te fazer uma pergunta, você vai ter até 5 minutos para responder essa pergunta, e logo na sequência a gente vai fazer mais uma rodada, chamando Fernanda, chamando Marcelo Nascimento e Marcelo Melo, e aí você vai ter um tempo mais reduzido, de 2 minutos, para responder cada questão, antes da gente fazer as observações finais, ok? Perfeito. Então, vamos lá, candidato. Ouvindo todas as questões que o senhor traz, fica muito latente para mim uma categoria que é a do colonialismo cultural, né? Sobretudo nós, enquanto brasileiros, a gente tem não só a nossa estrutura econômica é voltada para fora, como a nossa estrutura econômica recebe uma indústria cultural que é pautada pelos valores de fora. E aí eu sinto que isso acaba ecoando na tua fala, quando você fala que aqui Sorocaba não tem grandes trabalhos, que poderia ter. Eu acho que aqui tem grandes trabalhos, não tem grandes políticas que se mantenham de maneira sistemática para que a gente consiga um mínimo de recurso para dar vazão a esses trabalhos que já estão. Quando você fala que a periferia tem o direito e a licença à sua produção cultural, mas que precisa conhecer Beethoven, precisa conhecer Pink Floyd, eu pergunto se precisa, porque a gente está num momento, né, 2020, de amplos debates sociais a respeito de reparações históricas, que colocam no centro da questão essa necessidade eurocêntrica de organizar um olhar artístico para o mundo. E em vários momentos da sua fala, tanto das suas referências pessoais, quanto das suas propostas enquanto gestor, né, de políticas de uma cidade, eu percebo que há esse pressuposto de basear o que seria um artista de sucesso através do quesito da fama, quando, na realidade, isso é um quesito que é válido apenas para a arte em contexto de mercado. E, no nosso entender, enquanto feitores artísticos, nos incomoda muito esse olhar que traz e sufoca o setor artístico a um único campo que é do mercado e, consequentemente, o entretenimento, né, e um único modo de troca com a plateia.
quando, por exemplo, a gente tem, através da pergunta do Tato também, essa pergunta sobre outras propostas de formação, que são lugares em que a gente pode trocar e ter uma troca com a plateia, que é uma troca formativa, é uma troca de experiência, de reorganização de um olhar para o mundo, e na sua proposta eu sinto que essa camada daquilo que você está trazendo reforcem muito os problemas que a gente já tem, não só enquanto município, mas enquanto cultura nacional, né? Uma vez que a gente é completamente pautado, qualquer filme que a gente ligue na sessão da tarde vai ser pautado pelos Estados Unidos, né? A gente tem uma complexa estrutura da indústria cultural completamente voltado para valorizar aquilo que é de fora. Então, nesse sentido, candidato, eu te pergunto, como que você observa essa questão do colonialismo cultural e quais são as estratégias que você traz para, na contraproposta disso, não afirmando uma cultura externa, não se afirmando e basilando o sucesso das propostas através da fama, mas como que você olha para essa cultura interna que já está sendo produzida há décadas e com muita organização e com muita força e que só não foi para frente por vontade política daqueles e daquelas que estavam à frente em algum momento de decisão. Então, gostaria de saber o que o senhor traz em relação a esse olhar para essa cultura já existente daqui, quais são as estratégias de políticas e propostas que você traz para fomentá-las, e não para apagá-las em detrimento de um setor mercadológico que vai colocar esses grupos e esses objetos artísticos locais em confronto com grandes produções que a gente sabe que é o que acontece, né, na grande indústria cultural. Túlio, vamos lá. Eu vou conversar com você aqui diretamente, tá? A gente sabe que, para mim, todos os músicos, artistas, como você falou que é um lado muito mercadológico. Então, assim, eu acho que quem vive de brisa, quem vive de respirar ar, quem vive de fotossíntese, tá tranquilo. Eu acho que as pessoas e os músicos, os artistas, os grandes atores, eles precisam de ganhar dinheiro. É o que eu acho. Se você acha que ganhar dinheiro não é importante, não tem problema. Vou ser muito sincero com você. Fique tranquilo, faça o seu som lá para 10 pessoas, fique tranquilo. Se você está feliz por isso, ótimo. Eu não tenho por que brigar com isso. O que eu acho é o seguinte, você deve ter estudado em Tatuí, pelo que a gente conhece aqui. Não? Então tá bom. Mas se a gente pensar, por exemplo, as músicas aqui, que é feita aqui, por exemplo, do decafono, que é bem utilizado em Tatuí, essas pessoas, o meu professor de piano foi o Beto Correia. Ele é um cara de dentro do Tatuí, já foi professor lá de MPB e jazz. Eu sou muito a favor da cultura nacional. Muito a favor. Só que assim, não é só a cultura nacional. Cultura para mim é tudo. Cultura, para mim, aliás, desde o zero lá atrás, desde a gente pegar as cantigas lá dos portugueses, escutar lá o que era feito lá de trás, que era passado de boca em boca, até hoje. Agora a gente precisa, claro, pensar vocês, artistas que trabalham com isso, e eu também que trabalho com isso. Há pouco tempo atrás eu sobrevivia de tocar, eu era músico e vendia instrumentos musicais. Então a gente precisa ganhar dinheiro para sobreviver. A gente vai fomentar a cultura como um todo. Só que assim, eu não posso, em detrimento de A, B, C, D ou E, gênero musical, ou tipo de vídeo que eu vou ver, ou teatro que eu vou ver, ou tipo de filme, eu tenho que deixar liberado, porque gosto cada um tem o seu. Eu não vou brigar por uma cultura raiz só em detrimento das outras. Eu vou brigar por todas. Vai ter espaço para todas. E todo lugar tem o seu clã, todo lugar tem o seu grupo que vai escutar. Tanto que o problema hoje dos pancadões é muito grande, por quê? Porque não tem espaço para essa juventude se relacionar, namorar, se conhecer. Não tem espaço nenhum em Sorocaba para nada. Então, assim, tem que ter um espaço para cada um. Por exemplo, eu que gosto de jazz, tem Bourbon Street. Eu vou lá, eu estou lá no lugar de jazz. Se eu gostasse de MPB, eu vou para outro lugar. Se eu gostasse de samba, eu vou para o Bar Brahma. E assim por diante. O que a gente precisa é olhar para todo mundo, não só para um grupo.
Não é porque eu sou brasileiro que eu vou falar assim, agora a cultura é só brasileira, a cultura é só, vamos pegar o pandeiro, vamos começar a aprender, vamos fazer de 4 toques, agora eu vou fazer só a seresta, eu vou trazer pessoas como, sei lá, Aldemar Dutra, vamos escutar Aldemar Dutra, vamos escutar um pouquinho, vamos ver a época da seresta, ou então vamos voltar um pouquinho, vamos só para a Bossa Nova, porque a Bossa Nova, aqueles meninos de 17, 18 anos do Rio de Janeiro, que tinham muito dinheiro, que andava no barquinho, vamos só escutar o barquinho. Não, a gente tem que abrir isso, tem que estender a mente. A cultura é tudo, e a gente tem que mostrar tudo que foi feito no mundo inteiro durante todos os tempos. E aí, gosto pessoal é para cada um. Se você é a favor só da música popular brasileira, do baião, do MPB clássico, dos novas músicas agora, ou dos novos baianos, etc., você tem o seu local. Agora, o que você precisa é ganhar dinheiro com o teu trabalho. Então, para ganhar dinheiro com o teu trabalho, você precisa ser fomentado. E isso que a gente precisa fazer. A gente precisa mostrar a cultura como um todo. Hoje em dia, graças a Deus e graças às redes, hoje, se você entra no Spotify, você pode colocar suas músicas lá e você sabe que você ganha, às vezes, por período que você está sendo escutado. Então, se você é um grande produtor e músico, você vai ter um grupo que vai te acessar. É claro que pensar, o americano está invadindo, o europeu está invadindo o Brasil, eu acho isso muito pequeno. A gente tem que olhar para todos da mesma forma, tem que dar chance e botar dinheiro no bolso de quem faz cultura. Agora, se o dinheiro não é o problema, ok, a gente não precisa nada. O que a gente precisa é levar para a periferia todos os estilos e ver aquilo que as pessoas gostam. E, às vezes, 1, 2, 3 pessoas vão gostar um pouco de jazz, legal, tá aí o espaço para você. As pessoas vão gostar um pouco de clássico, tá aí para você. Vai gostar do MPB? Tá aí para você. Eu penso que tem que ser democrático. Legal, candidato. A gente agora, por conta do tempo, eu pensei que fosse dar tempo da gente fazer uma passada, eu vou para as considerações finais, tá bom? Então agora, eu vou colocar aqui na tela um de cada vez, desculpa, me cortei aqui. Um de cada vez, por favor, todos os debatedores que puderem fazer as suas considerações finais. Eu vou pedir para que a gente se margeie em mais ou menos 1 minuto, no máximo, tá bom? Qualquer coisa eu interrompo. Pode começar. Legal, doutor Leandro. A gente gostaria de agradecer a sua presença com a gente. A sensação que nós ficamos aí com esse debate é que realmente, né, assuntos relativos à cultura, principalmente, né, como base de plataforma de governo do doutor, ser bem aprofundado, né? Eu estou dizendo isso porque, assim, a gente, é lógico que a gente tem mais conhecimento, que a gente vive na cultura, mas para não ser tão rasa, né? Eu acho que isso é importante. E vale lembrar que nos últimos 3 anos, né, tirando 2020 que não teve carnaval, não foi repassado nenhuma verba de subvenção para as escolas, tá? Foram passar cachê artísticos simbólicos apenas. E as escolas fizeram carnaval sem a verba pública. Imagine como, né? E a última pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, na minha consideração final, é o seguinte. O senhor fala na possibilidade, que eu acho importante, de não ter político à frente da Secretaria de Cultura, né? O senhor já tem um nome para indicar para a pasta da Secretaria da Cultura? Já encerrou seu tempo, candidato. Ao final, ele responde. Ele vai ter uns minutos finais para fazer as suas considerações, tá bom? Fefa, pode tecer as suas considerações finais. 1 minuto. Também gostaria de agradecer a presença do candidato, doutor Leandro. Eu faço coro com o Marcelo. Eu acredito que é necessário. Eu estava acompanhando um pouco aqui o chat, foi falado, né, que o candidato vai ter alguém que trabalhe pela cultura, e que bom, é necessário que seja uma pessoa técnica realmente, que esteja à frente da pasta da cultura, mas um prefeito é feito de todas as pastas, né? Ele vai gerir uma cidade com a ajuda desses secretários, né? Então, há uma necessidade, sim, de se aprofundar sobre a cultura da sua própria cidade, de saber o que acontece, dos artistas que estão aqui, dos artistas que trabalham. Me preocupa muito quando o
doutor fala que não tem artes cênicas em Sorocaba, sendo que a gente sabe que tem pelo menos 2 grupos aqui de teatro que nunca pararam de trabalhar há mais de 10 anos e estão apresentando pelo menos uma vez por ano na cidade. Pelo menos. Tem muito mais apresentações durante o ano. Então, fica o desejo de que o candidato se aprofunde mais na questão da cultura, tenha o interesse de se aproximar não só da música, mas das outras manifestações culturais, incluindo a cultura da cidade, que também é bastante forte. Mas agradeço. Muito obrigada. Muito obrigado, Fernanda. Marcelo Nascimento, suas considerações finais, 1 minuto. Bom, me pareceu assim que o discurso do Dr. Leandro é um discurso assim, que a gente já está careca, literalmente, de saber, me parece uma coisa muito elitista, que é aquela velha coisa, que Sorocaba não tem nada, está jogado às traças, eu estou indo para São Paulo ver quando eu preciso, vou ver o monólogo da vagina, e etc., e a bandeira da cultura é levantada sem que haja assim, um real contato, uma real interação com a cultura da cidade. Não é verdade que a cultura está jogada às traças, muito pelo contrário, a gente tem uma produção muito boa, muito grande, e não é melhor porque realmente a gente conta com prefeitos que não têm menor contato com a cultura da cidade de verdade. Então, na verdade, eu gostaria de falar para o doutor Leandro, já que está levantando a bandeira e se diz da cultura, para mergulhar na cultura da cidade de verdade, não apenas usar a cultura como uma bandeira. Eu agradeço sua consideração final, Marcelo. Agora, eu vou para a minha consideração final, 1 minuto, contando agora. Candidato, em relação à minha pergunta, eu acho que você entendeu um pouco mal o que eu trouxe. Assim, eu conheço, eu sou uma pessoa que trabalha com cultura, eu sei a amplitude que a cultura tem, porém, como alguém da cultura, eu também percebo quais são os embates e as lutas e as resistências que a gente precisa travar enquanto um país colonial que, historicamente, tem as suas estruturas voltadas para fora e desvaloriza aquilo que é interno. Então, não é que a gente vai deixar de trazer coisas internas, mas quais são as suas estratégias para valorizar aquilo que já existe? Quando a gente coloca só o mercado como um novo palco do artista, o que acontece é que o artista se torna um empreendedor e caso a sua obra não seja consumida, a culpa é dele, porque ele é um empreendedor que não estava atento à demanda do mercado. Então, quando a gente fala da formação, não é que a gente não quer ganhar dinheiro, a gente quer, mas a gente quer serviço, a gente não quer cachê de uma apresentação, entende? É nesse sentido. E eu também, assim como meus colegas, endosso aqui a recomendação para que a gente reconheça e parta, né, de qualquer proposta cultural a partir do reconhecimento de todos os trabalhos e todos os artistas locais que levantam a cultura. Então, essa é a minha consideração final. Agora, candidato, sua consideração final, 1 minuto, valendo. Então, vamos lá. Agradeço todos os comentários e, diferente do que foi falado aqui por uma ou outra pessoa, é totalmente diferente a pessoa que está aqui. Não é a velha discurso, não é o velho papo, elitista, etc, etc. Primeiro que eu venho da periferia, segundo que foi com a música que eu fiz a minha vida, terceiro que foi a música que pagou minha faculdade de medicina, e eu conheço muito bem a parte cultural. E vou falar mais. Está aqui uma pessoa que só está aqui devido à cultura. E diferente de todos os outros candidatos que já conversaram com você, que vão conversar com você, que talvez conversaram com vocês toda a vida, eu nunca estive na política, estou aqui para trazer pessoas honestas como eu, secretários técnicos de verdade, que conhecem a fundo. Eu não preciso conhecer a fundo da cultura de Sorocaba, do grupo de teatro X ou Y. E outra, não é o meu foco, como foi falado aqui. Eu sou médico, hoje eu sou médico, meu foco é medicina, mas eu sei muito de cultura porque também sou músico. Então, o que nós vamos fazer é trazer pessoas técnicas com investimento correto para mudar esse jogo. Então, só vou terminar com Vira o Jogo Sorocaba, vote 25 e não coloque mais as mesmas pessoas aí sonhando em ter uma mudança. É isso. Legal, agradeço.
Assim encerramos essa live. Eu quero agradecer em nome do Fórum Mantovani, todo mundo de casa que está nos assistindo, agradecer ao candidato por ter disponibilizado seu tempo para conversar conosco e, por último, agradecer a todos os debatedores que estão presentes na live de hoje. A nossa próxima live vai acontecer amanhã, dia 23, sexta-feira, às 7h30, com o candidato Raul Marcelo do PSOL. Esperamos você lá conosco no Roda Viva Cultural. Boa noite, gente. Obrigado, boa noite.